Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta preciosa meditação, reflexão no livro de João, onde são abundantes e preciosos aquilo que temos aprendido a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E hoje nós vamos ver mais uma parte do seu ministério. Capítulo 10, versículos de 1 a 10, que chamam Jesus de a porta das ovelhas. E ele diz: em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele estava falando. Então Jesus diz mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esses versículos estão intimamente ligados com a última parte do capítulo 9. Ali o Senhor Jesus falara aos fariseus que alegavam ser os legítimos pastores do povo de Israel. Foi a eles, em particular, que o Senhor Jesus se referiu aqui. O caráter solene do que ele estava prestes a dizer é indicado pela expressão: em verdade, eu vos digo. Um aprisco era um cercado no qual as ovelhas se abrigavam à noite. Era uma área rodeada por uma cerca que tinha uma abertura usada como porta. Aqui, o aprisco está se referindo então à nação judaica. Muitos vieram ao povo judeu professando ser seus líderes espirituais e seus guias. Eles se autonomeavam Messias para a nação, mas não vieram pelo caminho predito no Antigo Testamento acerca do Messias. Eles subiram por outra parte. Apresentaram-se a Israel de acordo com aquilo que lhes parecia melhor. Esses homens não eram verdadeiros pastores, mas ladrões e salteadores. Ladrões pegam o que não lhes pertence e salteadores lançam mão da violência para obter o que querem. Os fariseus eram ladrões e salteadores. Eles tentaram dirigir os judeus, fizeram tudo ao seu alcance para impedir que eles aceitassem o verdadeiro Messias. Eles perseguiram os que perseguiram a Jesus e, no devido tempo, mataram o nosso Senhor. No versículo 2 se refere então a Jesus. Ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele era o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele entrou pela porta, isto é, ele veio em pleno cumprimento das profecias do Antigo Testamento relativos a ele como Messias. Ele não era um salvador autonomeado, mas veio em perfeição e obediência à vontade do seu Pai. Ele satisfez todas as condições. Há uma considerável discordância acerca da identidade do porteiro nesse versículo.
Alguns pensam que essa expressão se refere aos profetas do Antigo Testamento que profetizavam a vinda do Cristo. Outros creem que se refere a João Batista, visto que foi o precursor do verdadeiro pastor. Ainda há outros que têm a certeza de que o porteiro é o Espírito Santo que abre a porta para a entrada do Senhor Jesus no coração e na vida de alguém. As ovelhas ouviram a voz do pastor. Elas reconheceram a sua voz como a do verdadeiro pastor. Como as ovelhas reconhecem a voz do próprio pastor? Assim havia então entre o povo judeu os que reconheceram o Messias quando ele apareceu. Através do Evangelho temos ouvido o pastor chamando suas ovelhas pelo nome. Ele chamou vários discípulos no capítulo 1 e todos ouviram a sua voz e responderam. Ele também chamou o homem cego no capítulo 9, como nós vimos. O Senhor Jesus ainda chama os que o receberam como Salvador. E o chamado é pessoal e individual. A expressão "e as conduz para fora" pode se referir ao fato de que o Senhor Jesus conduziu as que ouviram sua voz para fora do aprisco de Israel. Ali estavam fechadas e cercadas, não havia liberdade debaixo da lei. O Senhor conduz então as suas ovelhas para a liberdade da sua graça. No último capítulo, os judeus expulsaram um homem da sinagoga. Com essa atitude, mesmo sem saber, estavam prestando ajuda ao trabalho do próprio Senhor. Quando o verdadeiro pastor faz sair todas as que lhe pertencem, ele não as força, mas as conduz, como diz. Ele não lhes pede para ir a qualquer lugar que primeiramente ele não tenha ido. Ele está sempre na frente das ovelhas como seu salvador, como guia, como exemplo. As que são verdadeiras ovelhas de Cristo o seguem. Elas não se tornam ovelhas para seguir seu exemplo, mas por nascer de novo. Depois de salvas, têm um desejo de ir para onde ele as guia. O mesmo instinto que habilita uma ovelha a reconhecer a voz do verdadeiro pastor, também a instiga a fugir de um estranho. Os estranhos eram os fariseus e outros líderes do povo judeu que somente se interessavam pelas ovelhas para a sua própria vantagem. O homem que recebeu a vista exemplifica isso. Ele reconheceu a voz do Senhor Jesus, mas sabia que os fariseus eram estranhos. Consequentemente, recusou-lhes a obedecer-lhes, mesmo sendo excomungado. É dito claramente que Jesus propôs essas parábolas para os fariseus, mas eles não compreenderam, pois não eram ovelhas verdadeiras. Se tivessem sido, ouviriam a sua voz e o seguiriam. Depois Jesus usou uma nova ilustração. Ele não estava mais falando da porta do aprisco, como no versículo 2. Agora ele estava falando dele como a porta das ovelhas. Não era mais uma questão de entrar no aprisco de Israel. Antes o quadro era das ovelhas escolhidas de Israel saindo do judaísmo e vindo a Cristo como sua porta. Outros vieram antes de Cristo, alegando autoridade e posição, mas as ovelhas escolhidas de Israel não as ouviram, porque sabiam que estavam reivindicando aquilo que não lhes pertencia. No versículo 9, daqueles deleitosos versículos bastante simples para um aluno da escola dominical entender, e contudo nunca pode ser esgotado pelos estudiosos mais especializados. Cristo é a porta. Simples. O cristianismo não é um credo, nem uma igreja, não é uma pessoa. Essa pessoa antes é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se alguém entrar por mim, a salvação só pode ser recebida através de Cristo. O batismo não serve nem a ceia do Senhor. Devemos entrar por Cristo e pelo poder que Ele dá. E logo vamos ao batismo e à ceia. O convite é para qualquer pessoa. Cristo é o Salvador tanto do judeu como dos gentios. Mas para ser salvo, o indivíduo deve entrar. Ele deve receber Cristo pela fé. É um ato pessoal. E sem Ele não há salvação. Os que entram são salvos da penalidade, do poder e, por fim, da presença do pecado. Depois da salvação, eles entrarão e sairão. Talvez o pensamento é que entrem na presença de Deus pela fé, para adorar, e depois saiam para o mundo para dar testemunho do Senhor.
mas, de qualquer forma, trata-se de um quadro de absoluta segurança e liberdade no serviço do Senhor. Aqueles que entram pela porta, que é o Cristo, acham pastagem. Cristo não é somente o Salvador, aquele que dá liberdade, mas também é o sustentador, aquele que satisfaz, aquele que provê as necessidades das suas ovelhas. Suas ovelhas acham pastagens na própria palavra de Jesus. O propósito do ladrão é roubar, matar e destruir, e ele vem com motivos exclusivamente egoísticos. Para satisfazer os seus próprios desejos, ele até mata as ovelhas. Mas o Senhor Jesus não se dirige ao coração humano tendo em vista qualquer razão egoísta. Ele vem para dar e não para receber. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele vem para que as pessoas tenham vida e a tenham com abundância. Recebemos vida no momento em que aceitamos Ele como nosso Salvador. Depois de salvos, porém, descobrimos que há vários degraus de alegria nessa vida quando entramos pela porta. Quanto mais nos submetemos ao Espírito Santo, mais nós desfrutamos a vida que nos foi dada. Não somente temos vida agora, mas temos vida em abundância pela eternidade toda. Jesus é a porta das ovelhas e Ele te chama. Entre pela porta e encontre pastagens. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas.